Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trabalhando juntamente com cada um de vocês pela fé preciosa, em busca do último eleito, a última alma que for mergulhada no sangue de Jesus Cristo, então se dará o arrebatamento. Ser mergulhado no sangue de Jesus Cristo significa crer em toda a palavra para o dia que nós estamos vivendo. Essa é a razão pela qual a Virgem Nécia terá que passar pela grande tribulação, porque ela não creu em toda a palavra. De acordo com Mateus 25, ela não conseguiu ter a graça de ver a manifestação do ministério do Filho do Homem. Lá está escrito, quando Jesus Cristo estava com a porta fechada, a Virgem Prudente tinha entrado, então a Virgem Nécia chegou, batendo na porta, pedindo para entrar. Então Jesus disse que eles não podiam entrar, porque a porta já estava fechada, e foi em virtude de que eles não viram, não conheceram, não conseguiram entender a vinda do Filho do Homem. Esse único ponto fez com que ficassem fora do arrebatamento e, consequentemente, fora do sangue de nosso Senhor Jesus. Então, devem passar pela grande tribulação. Uma igreja que crê em toda a palavra, ela está coberta com o sangue, porque a palavra está ensanguentada. O sangue é a vida é o Espírito Santo, e a evidência de ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra. Por isso que aqueles 7 trovões misteriosos de Apocalipse 10, que nem estão escritos na Bíblia, teriam que ser revelados para trazer a fé para o arrebatamento. Na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 167, referindo-se aos dias da vinda do Filho do Homem, o ministério de Malaquias 4, é o ministério de Apocalipse 10:7, é o mesmo ministério, é Jesus Cristo através do seu profeta. No parágrafo 167 do primeiro selo está escrito: mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não o escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo que viu. Mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são, disse o profeta. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora para a igreja partir. Então, isto diz claramente que esses mistérios deveriam ser revelados. Então, em Apocalipse 22, nós temos uma escritura relativa a essa pessoa que instruía João para que João escrevesse o livro de Apocalipse. Veja, esse era o anjo, o profeta, que detinha o mistério. Veja, Apocalipse 22, verso 6 a seguir. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então diz o verso 7, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Veja, um anjo é um mensageiro. Esse anjo era um profeta. E atrás das peles desse profeta estava o Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é o tabernáculo do Deus vivente. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é as primícias, porquanto ela está em Cristo. E continua o verso 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então ali estava um profeta, porque não há ordem maior para revelar a palavra do que profetas. Então ali estava um anjo mensageiro, um profeta, dando a João a conhecer o mistério da palavra. E esse anjo detém o mistério de Apocalipse 10:7. Veja, o João não pôde escrever, mas o anjo que o instruía, esse anjo sim, detém o mistério dessa revelação. E veja, por isso que nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias em que Jesus estivesse manifestado através do seu profeta,
porque de acordo com Tessalonicenses está escrito: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Essa descida, ela é invisível, ela é secreta. O mundo não me verá mais, disse ele. Veja, mas vós, os crentes, então isso seria revelado à igreja para se aprontar, porque disse o profeta que o mistério dos 7 trovões de Apocalipse 10 é aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos no céu sabem, nem eles sabem. Mas veja, nos dias da voz do 7º anjo, esse mistério se cumpriria, esse mistério seria revelado, porque ele vem agora através da pele de sua igreja. É secreta, o arrebatamento é algo secreto. Veja, somente o eleito participará desse poder vivificador dos 7 trovões que estão aprontando a igreja para o arrebatamento. Então, diz o Mombrana na mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, referindo-se a Malaquias capítulo 4. Na mensagem, alimento espiritual, parágrafo 160, ele se refere a esta revelação do alimento que está trazendo fé para o arrebatamento. Veja, a palavra de Deus é a que produz fé, porque a fé vem pelo ouvir. E a palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Veja, as belezas que ele criou, a perfeição da natureza, o cosmo, veja, tudo isso passará. Mas a palavra de Deus, nem mesmo um I, nem mesmo um J, nada deixará de se cumprir, porque a palavra foi exaltada por Deus. A palavra é Deus. Ele disse, minhas palavras são espírito e vida. E a vida está entrando no corpo a partir da palavra. A palavra é o alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, então ele prega, mas agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. Isso mesmo, e disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestará nesse dia. Veja, esse homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim. Veja, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele. Põem suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não Filho de Deus. Veja, ele vem em 3 títulos de filho. Filho de Deus foi o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja. Filho de Deus é o Espírito profético. Malaquias capítulo 4, o Filho do Homem, para trazer agora os mistérios que estavam escondidos, para trazer a fé para o arrebatamento. Jesus Cristo mesmo, veja, o mesmo pilar de fogo que escreveu o Velho Testamento, o mesmo pilar de fogo que escreveu o Novo Testamento, veio agora para revelar os dois, para juntar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e revelar o mesmo Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele continue. Agora marca isso com o que o último profeta disse. Eis que vos envio o profeta Elias e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia. E o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia, ao toque da última era da igreja, o 7º anjo, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer neste dia. Os 7 selos seriam rompidos. Os mistérios de todas essas igrejas de coisas mais, ou coisas tais, como eles aconteceram, e o que aconteceria, e como isso aconteceu. Isso tudo sendo trazido no tempo do fim, para trazer a fé para o arrebatamento. A fé para dar à igreja o poder para ser transformada, o poder para ser arrebatada. Então, na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 205, diz o profeta, mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar. Então, se aquilo não está escrito, os 7 trovões, então o anjo que ensinou João, o anjo que revelou o Apocalipse para João, esse anjo estaria sobre a terra. Esse anjo é o 7º anjo, é um profeta, é o espírito de profecia. Deus agora encarnado para trazer a palavra para o seu povo. Veja, revelar, não reformar, revelar os segredos. Revelar segredos, veja, é a palavra no homem. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz
e ela discerne os pensamentos do coração. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador. Veja, ele é um revelador. Revelador do quê? Dos mistérios de Deus. Nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais, é para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos aos pais. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo 7º anjo. Agora, como amo isso! Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Está vendo? Agora veja, Malaquias 4, só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora estamos esperando que esta pessoa entrar em cena e ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões. Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isso. Irmão, trabalhemos juntos. Vamos em busca do último eleito. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.